agora o nosso TCO, é importante destacar que ele vai ter três partes, tá? A primeira que é o dimensionamento do ambiente local, a segunda seria o dimensionamento no ambiente da CCM, e a terceira é a comparação dos dois, que seria o nosso TCO no caso. É importante destacar que, como dito nos vídeos, a gente tem algumas razões de custos, né, que a gente tem que levar em consideração, que muitas vezes a gente não leva na construção do DCO. Fica muito daquela conta de padeiro, eu preciso comprar tantos servidores, mas esses servidores comparados à mensalidade acaba se pagando em 24 meses, por exemplo. E então a gente está aqui para demonstrar que nós precisamos considerar outros custos nessa memória de cálculo. Então aqui nessa tela vocês podem perceber que a gente está dividindo essa primeira parte com os custos de equipamento. Importante destacar que esse é um caso real, tá? De um cliente CCM, nós não estamos divulgando nenhum nome por questões de compliance, mas é importante destacar que esse é um caso real de um cliente hoje da nossa base. Mas então, continuando aqui, a gente tem nessa primeira parte os custos com o equipamento. Esses, a gente toma um cuidado muito grande de ser bem tailor-made, né? Se vocês têm uma cotação, né, a gente pode adaptar nessa realidade aqui. Então, se vocês têm um servidor, fizeram um servidor aqui, a gente está usando o Dell Power R440, mas se vocês tiverem uma cotação, né, de quantidade e preço, a gente vai poder ajustar aqui, né, para trazer a realidade. Mas nesse TCO foram esses equipamentos que foram cotados, a gente fez o dimensionamento, então a gente precisa considerar o servidor, né, no caso, esses precisariam ser dois, né, de 45 mil. E foi importante destacar, né, que tem todos esses outros itens que a gente tem que considerar no dimensionamento do ambiente local. Não é simplesmente ter o servidor, né? A gente tem que ter toda uma estrutura para suportar essa operação. Então, a gente tem o servidor, se precisa de mais capacidade de disco, a gente precisa contratar um storage, né? Um storage que também é um custo intensivo, né? Nesse caso, não tinha, mas a gente pode ver que um preço médio de mercado de 86 mil, né? Considerando um storage robusto, tá? Mas além disso, a gente tem o switch que precisa ter, né? Nós precisamos do backup, precisa de um firewall, precisa de um ar-condicionado, precisa de um no-break, tudo isso para o seu ambiente rodar, né? Não considerando uma possível redundância. Então, considerando todos esses equipamentos, né, fazendo a soma deles no final, o total gasto, né, o CAPEX nesse caso seria de 125 mil. Então a gente vê que tem um valor agregado alto, né, quando a gente for fazer a comparação. Mas se fosse só isso, né, seria uma conta fácil, né, seria uma conta de padeiro, como tinha dito, que simplesmente pode fazer a comparação laranja com laranja, tem os 125 mil, que a mensalidade fica 10, por exemplo, e você faz uma divisão e vê em quanto se paga. Mas não é assim que funciona, né? Nós sabemos que esses equipamentos, eles são muito intensivos em custo de energia, né? Então a gente toma esse cuidado também no TCO, a gente coloca quanto que de quantidade e item, né, com a potência média de mercado, de acordo com o que a gente cotou. A gente pegou um preço de quilowatt-hora médio do Brasil, tá? E isso dá um total anual para a gente de quanto que seria o custo com energia com cada um desses aparelhos. Nesse caso, então, vocês teriam mais um custo de próximo a 16 mil reais só com energia anual, que muitas vezes não é contabilizado, tá? Além disso, a gente precisa, como a gente quer fazer um dimensionamento muito próximo do qual é a realidade, né, da vivência da empresa, a gente precisa considerar também os custos com TI, que seriam os salários, né, e os custos com terceiros de TI. Custos de TI, como falou, são das pessoas internas da empresa, que elas vão, dependendo da quantidade, se forem duas, a gente já consegue aumentar aqui o valor automaticamente, uma, três, então isso aqui ele pode dar uma visão bem real de como que é a equipe interna, né? O que a gente pode fazer também é o custo de terceirização com TI, né? Muitas vezes
você precisa de alguém que tenha um nível de especialização um pouco mais avançado em determinadas áreas, que precisa ser contratado por terceiros. Aqui a gente também consegue atualizar, tanto por questão de preço quanto por questão de quantidade. Então a gente consegue mapear isso dentro dos custos. Isso considerando a estrutura interna, né? Outro custo que a gente não considera, custo com segurança, né? A gente se preocupa muito com a segurança virtual, mas nós também temos que ter uma segurança física, porque hoje os dados são novo petróleo, né? Então a gente precisa também ter essa consciência que a gente precisa ter um tipo de proteção. Nesse caso, as premissas usadas, né, seria que teria uma segurança interna da empresa e que 5% desse tempo da segurança seria para tomar conta desse servidor, tá? Para ter uma fiscalização que acarretaria num custo final anual de 6.500, tá? Foi no caso dessa empresa que passou, que gastava isso com segurança e gastava 5% do tempo. Então, a gente também consegue fazer tailor-made de acordo com a realidade de cada uma. É uma contratação de câmeras também, né, e renovação também é preciso ter. Então a gente tem que ter essa contabilização no TCO. Então, além dessas estruturas mais físicas, né, que a gente está contabilizando aqui, a gente precisa também considerar os custos das licenças. As licenças, elas, como vocês bem conhecem, né, elas são inúmeras e muitas vezes também capital intensiva. Nesse caso, precisa ter um custo com Windows Server, né, que a gente, como a gente vê aqui, de sistema operacional, pode ser que tenha uma licença de banco de dados, pode ser que tenha antivírus, pode ser que tenha uma licença de firewall, pode ser que precise fazer uma virtualização nesse servidor, pode precisar de uma licença de backup, pode ter MPLS, né, que seria a conexão da matriz com as filiais. Tudo isso a gente consegue considerar nesse TCO para a gente ter um custo bem próximo da realidade, como dito anteriormente. Tudo aqui a gente consegue customizar, tá? A gente usa preços médios de mercado, mas se for uma realidade diferente na empresa, a gente consegue ajustar, só falar com nossos executivos de venda, a gente vai conseguir fazer uma coisa bem dimensionada para vocês. Aqui a gente pode considerar tanto as licenças anuais quanto as perpétuas, né? As perpétuas elas têm aquele custo em torno de 25% de renovação e de atualização para serem considerados. O dólar também já foi atualizado aqui, porque muitos desses produtos são dolarizados, né? Que a gente precisa considerar um impacto de uma desvalorização cambial nesse meio. Então, a gente quer. O intuito desse TCO é exatamente como a gente falou, e venho reiteradamente falando, de deixar muito próximo da realidade da empresa. O que é muito interessante que isso são os custos, né, que a gente consegue ter de forma mais direta, mas tem um outro que é muito importante a gente contabilizar quando a gente vai dimensionar um ambiente local, que a gente chama de custo oportunidade. O custo oportunidade, que a gente considera aqui em cima, ela tem a seguinte dinâmica. Se você. Então tá bom, então vamos falar que a gente vai dimensionar um ambiente local e que a gente vai gastar esse valor e esses valores para poder operacionalizar, né? Só que se você gasta esse valor, você que concorda que comigo que você poderia estar usando esse valor para outras coisas. Então, você poderia estar usando esse dinheiro para investir na própria empresa ou nem que fosse uma aplicação na poupança, né? Hoje, lógico que poupança é cada vez menos popular nos investimentos, né? Pode ser qualquer outro tipo de investimento, mas aqui vamos considerar que a gente consiga um investimento como a Selic, não é? Hoje a Selic está em torno de 5, até o final do ano ela fica em 4,5. A gente consegue ver se fosse investido esse valor, né,
dentro da empresa, né, ou até mesmo nessa Selic, a gente teria um custo, uma rentabilidade anual de mais R$ 7.500, que poderia estar sendo utilizado para outras coisas fora o capital principal protegido. Então, esse é um custo que tem que ser considerado no TCO. É um custo financeiro que a empresa incorre. Então, é importante ter esse custo como um dos fatores na tomada de decisão. Beleza, pessoal? Aqui a gente tem um pouco nessa aba dos custos da CCM. Isso aqui vai ser interessante quando vocês puderem entrar em contato com o nosso executivo de venda. Eles vão dimensionar com todos os nossos produtos, tá? Que a gente tem no nosso portfólio. Eles vão poder explicar item por item e dimensionar de acordo com a estrutura da empresa. Então, quando a gente faz essa estruturação dos custos locais com o custo da CCM, nós chegamos aqui no TCO. O TCO é a comparação desses dois fatores que a gente disse num período de 10 anos, tá? Porque, como bem sabe, né, esses aparelhos eles têm uma vida útil, né? E a CCM também tem um plano de transformar esse CAPEX, né, que é o investimento imobilizado, em OPEX, que é o investimento operacional. Então, isso precisa ser dimensionado ao longo do tempo. Nessa primeira tabela, a gente tem os recursos próprios, né, que seriam daquele dimensionamento do ambiente local, sendo que no ano 1 precisa fazer um investimento nos equipamentos, certo? Nos servidores, no switch, no backup, como a gente viu anteriormente. E ao longo dos outros anos são os custos para você manter essa operação. E é importante destacar que esses equipamentos, como qualquer tipo de maquinário, têm uma vida útil, eles depreciam ao longo do tempo. E a média de mercado é que eles vão se depreciar totalmente em 5 anos. Então, depois no sexto, é preciso fazer a renovação, por isso que esse destaque no primeiro e no sexto ano, e depois a continuação até o 10º ano, que é a premissa desse nosso TCO. Os valores, eles são, tanto da CCM quanto dos recursos próprios, são ajustados por IGPM, tá? Então, assim, é uma prática de mercado, né? A gente tem inflação no Brasil, né? Não é como era antigamente, mas ainda assim. Então é importante a gente contabilizar esses custos, né? Porque a gente sabe que tem reajuste, né? Tem reajuste de licença, tem reajuste salarial, tem reajuste na energia. Então tudo isso a gente está contabilizando aqui como forma de IGPM. Na linha de baixo a gente tem os custos, nesse caso como seriam com a CCM, tá? Aqui a gente tem o valor da mensalidade e do UTI interno, né? Porque, como falou, a CCM vai trabalhar junto com o UTI para o dimensionamento e para a operação do ambiente na empresa, né? Então, a gente não quer simplesmente colocar os custos que seriam com a CCM, não, a gente quer um custo real. Então, se vier para a CCM, a empresa também vai ter custo interno, investimento, na verdade, né? Com os colaboradores de TI que vão trabalhar junto com a CCM para o melhor funcionamento, né? Então, a gente aqui também contabiliza para trazer um custo real para a empresa, até mesmo para ser um estudo. Aqui a gente vê que temos, né, as mensalidades, né, em 12 meses, e aí nós, em todos os anos, né, só o reajuste de GPM, como no caso acima, até o final dos 10 anos. Interessante ver é que aqui dá um fluxo de economia, né, durante esses 10 anos. Mas aí você me pergunta assim, mas Vitor, você prefere ter R$ 100 hoje ou prefere ter R$ 100 daqui a 10 anos, os mesmos R$ 100? É lógico que a preferência é por R$ 100 hoje, porque daqui, como existe inflação, os mesmos R$ 100 daqui a 10 anos você não consegue comprar as mesmas coisas, não é verdade? Então, o que a gente faz? A gente tem um fluxo de economia, é, entre a diferença de um para o outro, mas nós também fazemos o cálculo de quanto que essa economia vale em valores atuais. Nós projetamos essa economia futura e trazemos para valor presente, que é como vocês veem aqui
dessa economia entre ter os recursos próprios e vir para a CCM. A CCM, nesse caso, para esse cliente, conseguiu ter uma economia de R$ 217 mil, que vai ajudar tanto na operação quanto o valor presente, que seria a economia ao longo desses 10 anos que você teria, que esse cliente, no caso, teria vindo com a CCM. Aqui a gente consegue colocar em gráficos também, né, para ver como que seria esse fluxo de economia. A gente vê que a gente tem dois picos aqui exatamente pela necessidade de renovação dos equipamentos e aqui uma somatória total. É assim a dinâmica do TCO, tá? Como falou, a gente toma todo o cuidado para que ele seja totalmente adepto à estrutura da empresa, né? E a CCM faz todo o trabalho para poder entregar o melhor, né, da nossa nuvem, né? Que tenha o melhor custo-benefício também para vocês. Eu espero que essa ferramenta ajude. Eu acredito que vocês podem entrar em contato tanto com a nossa equipe comercial, que vai poder fazer essa proposta para vocês e ajudar a estruturar esse TCO. E isso é um pouquinho do que a CCM pode fazer para ajudar e espero que vocês tenham gostado.